Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Marcelo, pároco, reitor do santuário, querido povo de Deus, que alegria estarmos aqui hoje reunidos. Sábado passado, enquanto estava chegando aqui, tinha os termômetros na rua que marcavam 34 graus. Hoje está marcando 18. Tá frio hoje, hein? Tá frio, sim ou não? E como é que está o coração? Aleluia, graças a Deus, Padre. Então, hoje nós temos uma reflexão bonita sobre um mistério que nos acompanha desde a origem da nossa entrada na igreja. Quando é que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus? Quando? No dia do nosso? No dia do nosso batismo. Desde o dia do nosso batismo, nós temos uma companhia conosco. Quem que nos acompanha ao longo da nossa vida? Quem? A Santíssima. Em nome de quem nós fomos batizados? Em nome do nós fomos batizados em nome. O padre, o ministro que nos batizou, ele falou estas palavras, como escutamos no Evangelho: ide pelo mundo inteiro e batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por incrível que pareça, nós não prestamos muita atenção muitas vezes ao fazermos o sinal da cruz ou ao pedirmos o dom do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no dia do nosso batismo, quando o Padre derramou água na nossa cabeça e pronunciou estas palavras, naquele momento, a Santíssima Trindade tomou posse de nós, entrou na nossa alma, entrou no nosso coração, se tornaram, porque são três pessoas e um Deus, se tornaram a nossa companhia. Nunca vão nos largar, nunca. É incrível o que está acontecendo hoje, sobretudo em certos lugares da Europa, que talvez estavam aqui, agora voltaram lá para a Europa. Eles querem, porque perderam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eles querem que seja tirado o nome deles do livro do batismo. Isso é impossível, porque esta marca que nós recebemos é indelével. Ninguém poderá tirar de nós. E não é uma certidão que faz a diferença. A certidão de batismo, sim, a certidão de batismo, não. Isso não faz nenhuma diferença. Porque o que está escrito no céu é que a nossa alma faz parte de Deus. A nossa alma pertence a Deus com o sacramento do batismo. Mas não só isso. Depois nós, ao crescermos, também recebemos os outros sacramentos. E todos os outros sacramentos começam em nome do Pai, do Filho, todos os outros sacramentos. Se vocês notarem, todos os outros sacramentos. A confissão: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Eucaristia, na Eucaristia nós temos o privilégio de sentir que a Santíssima Trindade nos acompanha, porque nós começamos com o sinal da cruz, e como termina a Eucaristia?
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai. A Eucaristia começa com a Santíssima Trindade e termina com a Santíssima Trindade. É a Trindade Santa que nos envia, ide por todo o mundo. A Trindade nos acompanha, nos envia. E depois, todos os outros sacramentos que nós recebemos, o matrimônio, a ordem, nós sacerdotes recebemos a ordem do presbiterado, a ordem do episcopado, a unção dos enfermos. E finalmente, na nossa despedida na terra, o Padre vai aspergir, vai jogar água benta em cima do nosso caixão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde o nosso batismo até a nossa morte, a Santíssima Trindade nos acompanha, está sempre conosco. E é interessante porque este mistério, dizia Santo Agostinho, é muito complicado a ser entendido. Antes de tudo, se é mistério, mistério. Isto é, não dá para compreender com a cabeça que 3 pessoas estejam reunidas num só Deus. É impossível. Se são 3, são 3. Se é um, é um. Mas este mistério, mais do que ser entendido com a nossa cabeça, tem que ser contemplado. Contemplado. Eu lembro uma vez que o Papa São João Paulo II, falando justamente da Trindade, ele dizia o seguinte: quando você está em casa, sobretudo falando para os doentes, para os idosos, quando você está em casa, quando você está sozinho, quando você sente a solidão na sua vida, experimente fazer o sinal da cruz. Naquele momento, você não estará mais sozinho. Você estará com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E se você acreditar, tem mais o anjo da guarda e tem Nossa Senhora. Você está sozinho? Nunca. A Santíssima Trindade nunca vai te abandonar. Nunca vai te deixar só, porque o próprio Jesus falou no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Não se entristeça o vosso coração, porque eu nunca vos deixarei órfãos. Olha aqui a prova. O teste é justamente este daqui. E sempre no capítulo 14 de João, Jesus salienta mais alguma coisa. Ele diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O evangelho que acabamos de escutar hoje é a palavra de hoje. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai iremos até ele e faremos a nossa morada nele. Será que vamos ficar sós? Será que vamos sofrer da solidão? Se alguém me ama, nós iremos até eles e faremos a nossa morada nele. Quer dizer, se a nossa alma estiver pura, porque logicamente, se a nossa alma estiver na graça de Deus, nós teremos este milagre de sermos a morada da Santíssima Trindade. E as leituras de hoje vêm justamente nos dizer isso. A primeira leitura coloca em relevo mais a presença do Pai, a presença de Deus. Quem é aquele Deus que está mais próximo de nós do que o Deus de Jesus Cristo? Não existe. Portanto, a primeira leitura recomenda: não terás outro Deus além de mim.
não terá outro ídolo além de mim. Por quê? Porque Deus é aquele que nos libertou, é aquele que nos tirou da escravidão, é aquele que criou tudo aquilo que nós vemos e observamos. Ele é o Criador de tudo. E por que Deus criou tudo isso? Justamente por amor. É por amor que Deus criou a natureza, Deus criou o céu e a terra, Deus criou os astros, a lua, o sol. Por quê? Pelo amor que tinha para conosco. É lógico, agora nós destruímos a natureza. A nossa casa comum, como dizemos, mas Deus criou tudo por nós. E na segunda leitura vem em relevo quem é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós e que nos faz reconhecer quem é o Pai. Nos faz dizer Abba Pai, quer dizer Papai do céu, Paizinho. O Espírito Santo é aquele que nos dá a liberdade, é aquele que nos tirou da escravidão. Eu não vos dei um espírito de escravidão, eu vos dei um espírito de liberdade, que vos faz gritar Abba Pai, Papai, Pai do céu. E finalmente Jesus no Evangelho, que nos declara uma coisa maravilhosa, que sempre estará conosco. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer, Ele está sentado à direita do Pai, mas Ele continua nesta terra, continua nos acompanhando, continua estando presente. E como disse antes, se você se sente só, chame o nome de Jesus, fale o nome de Jesus, e Jesus irá ao seu encontro. Jesus irá fazer sentir a sua presença, e sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos que Deus nos abandonou, lembre-se desta frase: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Agora, tem muita gente que às vezes diz: ah, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, Deus se esqueceu de mim. Lembra aquela frase de Jeremias? Será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Se mesmo que tenha uma mãe que se esquecesse do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti, nunca te abandonarei, nunca. Então tudo isso nos faz sentir que a Trindade está mais próxima de nós do que nós possamos imaginar. A Trindade trabalha na nossa vida, transforma as pessoas. Acabamos de lembrar do Carlo Acutis, mas ele todos os dias não perdia uma missa. Morreu com 15 anos, mas todos os dias ele procurava uma igreja. Os pais dele viajavam bastante, gostavam de viajar, mas antes de viajar, olha só, antes de viajar, ele ia na internet para ver se naquele lugar, o destino deles, tinha uma igreja, e se tivesse uma missa, a que hora que tinha a missa, porque ele tinha que ir na missa, antes de tudo. Santos não se improvisam. Santos não se improvisam de um dia para o outro.
o santo cresce, se desenvolve e realiza a vocação que Deus lhe deu. É lógico que depois de 4 anos que ele foi proclamado beato, 4 anos só, em 2020, agora depois de 4 anos, ele já é santo. O Papa reconheceu mais um milagre. E se trata de uma menina que sofreu um acidente, uma jovem, sofreu um trauma craniano, foi para o hospital, os médicos desenganaram a família, disseram para a família que não tinha mais nada para fazer, eles cortaram metade do cérebro, mas ela não ia aguentar, não ia passar daquela noite. E a mãe o que fez? Pegou o primeiro ônibus e foi lá em Assis, onde tem o corpo do beato Carlo Acutis, está lá em Assis. Eu fui lá visitá-lo, quando passei por lá. Foi lá, no túmulo do Carlo Acutis, pediu, com muita fé, voltou para casa e os médicos deram alta à própria jovem. De uma hora para outra, teve uma melhora, os órgãos começaram a funcionar, o cérebro continuou a funcionar, tudo se restabeleceu. Em poucos dias, ela voltou para casa. Não tinha mais nada, totalmente curada pela intercessão do beato Carlo Acutis. A ele uma salva de palmas. Estes são os milagres que acontecem. Lembremos o que Jesus falou no Evangelho: mulher, a tua fé te curou. A falta de fé não ajuda Deus a realizar milagres. Muitas vezes nós estamos sem fé. Nós pedimos, mas como se não acreditássemos que Deus pudesse nos atender. Mulher, a tua fé te salvou. E hoje podemos dizer: mulher, a tua fé curou a tua filha, graças à intercessão e à oração do beato Carlo Acutis. Amém.